O apartamento estava em silêncio. Normalmente era assim. Apenas ela, uma cama, um pequeno sofá e uma geladeira que ronronava alto quando o aquecimento ligava. Ana já morava sozinha há muito tempo e havia aprendido a gostar disso. Então seu filho voltou da universidade por apenas 2 semanas. Era tudo o que deveria ser. O que ela não esperava era que algo dentro dela despertasse. Algo que ela pensava ter enterrado por anos. Algo que deveria ter permanecido enterrado. Antes de continuar, é importante mencionar que esta história aborda temas adultos. Trata-se de relações familiares complicadas, dor pessoal, limites emocionais e traição. Se isso a incomoda, talvez seja o momento de parar de ler. Mas se você decidir continuar, aqui está a verdade dela. Ana não se orgulhava, mas não se escondia mais. Tinha 40 anos e trabalhava há quase 20 na área da saúde. Pagava suas contas, mantinha-se discreta, cozinhava sozinha, comia sozinha e dormia sozinha. Era assim desde que seu ex-marido a deixou. Ela não fingia que isso não a havia marcado. Ele a deixou com muito mais do que um casamento rompido. Ele a deixou com um filho, Lucas. Lucas tinha agora 20 anos e estava no 2º ano da faculdade. Brilhante, gentil, quieto, sempre pensativo. Ele se parecia muito com Ana antes que a vida ensinasse a se retrair. Quando ele disse que queria passar as férias de primavera com ela, em vez de sair para festas com amigos ou viajar como outros estudantes, Ana hesitou. Mas não deveria ter hesitado. Sempre tiveram uma cumplicidade. Ana achava bonito, até mesmo carinhoso. Uma mãe e seu filho que realmente desfrutavam da companhia um do outro. Mas ultimamente ela não sabia mais o que era. Esta história não é sobre desculpas. É sobre solidão, arrependimento, o desejo por algo que você sabe que não deveria desejar e como a menor escolha, como oferecer a cama ao filho em vez do sofá. Pode virar tudo o que você pensou que tinha sob controle de cabeça para baixo. Aqui está a história dela. Não a julgue antes de ouvir tudo. A vida de Ana foi por muito tempo silenciosa, previsível, até repetitiva. Ela morava em um pequeno apartamento na zona leste da cidade, no 3º andar de um prédio de tijolos que deixava o calor escapar no inverno e o retinha no verão. Era o tipo de lugar ao qual você se acostuma. Não porque gostasse, mas porque fazia parte dela. Havia uma cama, um banheiro e um sofá que nunca foi feito para dormir. A cozinha mal era grande o suficiente para ela e a geladeira ao mesmo tempo. Ana rearranjou o espaço em sua mente 50 vezes, mas sempre voltava ao estado original. Era familiar. Era dela. Trabalhando como administradora no hospital local, seus dias eram intermináveis. Muitas ligações, papeladas sem fim. Ela era boa no que fazia. Confiável, eficiente, nunca chegava atrasada. Não causava problemas. Nunca fez isso. Desde que Hassan partiu, Ana não deixou mais ninguém entrar em sua vida. 12 anos. Nem mesmo um encontro. Hassan, com seu sorriso que iluminava o ambiente, simplesmente desapareceu um dia. Eles estavam quase 8 anos casados. Ana pensava que teriam tempo para resolver as coisas. Ele lhe disse que talvez todos os casais passassem por momentos difíceis, mas uma noite olhou nos olhos dela e disse: "Eu não." Ele pegou suas malas e partiu, deixando-a com uma lembrança amarga e uma vida despedaçada. Então, Ana fez o que precisava fazer. Ela se endureceu. O tipo de endurecimento que vem de forma discreta, não o dramático. O tipo de relação onde o amor se transforma em um eco distante, e a dor se torna uma companheira constante. Ana aprendeu a lidar com a dor de forma silenciosa. Ela se lembrava de momentos em que as lágrimas escorriam por seu rosto, mas ninguém parecia notar. No meio dos corredores do supermercado, ela respirava fundo, tentando ignorar a sensação de vazio que a acompanhava quando não recebia mensagens por dias a fio. A vida seguiu, e mesmo após a partida de Hassan, Lucas se tornou seu porto seguro. Ela o criou sozinha, sem ajuda, e a conexão entre mãe e filho se fortaleceu de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. Os dois compartilhavam tudo, desde os machucados nos joelhos de Lucas até suas desilusões amorosas na escola. Ana sempre era a que se aproximava, e juntos tinham suas rotinas, as manhãs de sábado com panquecas, as noites de filme, os dias chuvosos em que se aconchegavam sob um cobertor.
Mesmo quando Lucas começou a crescer, a relação deles permaneceu pura, inocente e cheia de amor. Ou assim Ana pensava, até que tudo começou a mudar. Lucas voltaria na quinta-feira. Ana havia se preparado para sua chegada, limpando o apartamento com cuidado, lavando os lençóis e organizando toalhas limpas. Ela fez espaço na geladeira para suas comidas favoritas, leite de amêndoa e aquele iogurte doce que ele adorava, mesmo que insistisse em comer de forma saudável. Mas, para sua surpresa, ele chegou 2 dias antes. Ao abrir a porta, Ana encontrou Lucas mais alto e mais largo do que se lembrava. Sua voz estava mais profunda e as pequenas marcas em seu rosto mais definidas. Ele sorriu como se ainda fosse seu menino, mas ao abraçá-lo, Ana percebeu que ele não era mais uma criança. Lucas olhou ao redor, dando aquele sorriso tímido que sempre tinha quando não queria incomodar. Vou dormir no sofá, disse ele, deixando sua mochila no chão. Ana balançou a cabeça, decidida. Não seja bobo, este lugar também é seu lar. Ela não poderia deixá-lo dormir naquele sofá velho que afundava no meio, como se estivesse se desculpando por existir. Lucas, quando criança, teve problemas nas costas, e Ana se lembrava de cada consulta, de cada noite em que ele se encolhia de dor. Não, ela não permitiria que ele dormisse ali. Não enquanto tivesse um quarto confortável e seguro. Vamos dividir a cama como antes, disse ela, tentando soar despreocupada. Ele riu, mas seu olhar durou um segundo a mais do que o normal. Na primeira noite, Ana fez de conta que estava dormindo antes que ele apagasse a luz. Deitada de lado com o rosto voltado para a parede, ouvia a respiração dele, que ia de alerta a relaxada. Por um instante a perna dele tocou a dela e seu corpo se tensionou. Não era medo dele que a incomodava, mas sim a sua própria reação. Na verdade, algo já estava diferente desde aquela noite antes de Lucas partir para a universidade. Ninguém sabia, nem mesmo sua melhor amiga, Sônia. Eles estavam no sofá, assistindo a um filme dos anos 90, como sempre faziam. Ana estava de conchinha com ele, seu braço ao redor da cintura dele, sentindo seu hálito. Era seguro até que ela percebeu algo inesperado. Lucas não se moveu, não pediu desculpas e o pior de tudo, ela também não se mexeu. Nenhum dos dois falou sobre isso. Não naquela noite, nem depois, nem mesmo de forma casual. Agora, ao compartilhar a cama novamente, Ana não conseguia esquecer aquele momento. A lembrança daquelas horas de silêncio e da sua inação a atormentava. Ela deveria ter feito algo, mas não fez. E no fundo, Ana sabia que essa pausa não terminaria como ela esperava. Ana se lembrava daquela noite como se tivesse acontecido ontem. Os sons da cidade, a chuva suave batendo na janela e o cheiro de pipoca queimada, resultado de uma distração enquanto assistiam a um filme antigo. A maciez do cobertor que os envolvia até o queixo durante os créditos finais. Era tarde, quase meia-noite, e ela deveria ter mandado Lucas para o quarto dele, mas não fez. Ambos tinham tido um dia longo e honestamente ela só queria a companhia dele. A presença dele era reconfortante, uma lembrança de que não estava completamente sozinha no mundo. Desde sempre eles tinham o hábito de se abraçar. Era algo inocente, seguro. Ana sempre se acomodava na frente, enquanto Lucas ficava atrás, com o braço casualmente ao redor da cintura dela. Mas naquela noite algo havia mudado. Ela sentiu uma tensão inconfundível em sua região lombar. Lucas estava excitado, mas não se movia. Ele não se ajustou, não parecia nem um pouco surpreso. Ana congelou. Tudo dentro dela parou, não por medo, mas porque não sabia o que fazer. Na verdade, não precisava fazer nada, mas havia uma hesitação dentro dela. Talvez fosse a solidão. Ou a maneira como a mão dele acariciava sua cintura, quase de forma instintiva. Talvez fosse apenas seu próprio corpo atraí-la. Ela não se afastou. Não se moveu. Não disse uma palavra. Ele também não. Permaneceram ali perfeitamente imóveis, envoltos em silêncio, enquanto a luz da televisão se apagava. Na manhã seguinte, Lucas saiu cedo para a faculdade. Ele a beijou na bochecha e disse, até mais, mãe, como se tudo estivesse normal, como se nada tivesse acontecido. Ana deixou que ele seguisse. Contou a si mesma que foi um acidente, que ela havia imaginado que não era o que parecia. Mas, no fundo, ela sabia a verdade e ainda assim, não disse nada. Agora, de volta à mesma situação, mas desta vez não era o sofá.
Era a cama dela. A cama deles, de certa forma, em um contexto que ela não conseguia explicar. Lucas havia mudado. Não era apenas a postura dele. Era a segurança em sua voz, a sinceridade em seu olhar quando conversavam. Ele cheirava diferente. Ana se lembrava disso. Menos como o garoto que ela havia criado e mais como o homem que ele estava se tornando. Certa noite, enquanto ele escovava os dentes na frente do espelho do banheiro, Ana o observou. A barba de 3 dias, as mãos que pareciam menores segurando o copo que ele havia enxaguado. Ela se pegou encarando-o por mais tempo do que gostaria e isso a incomodou. Ele andava de maneira diferente, com uma confiança que parecia indicar que ele entendia o lugar que ocupava. Havia momentos em que Ana pensava que estava apenas imaginando, mas era intermitente, como quando ele passava por ela na cozinha e seu corpo roçava levemente no dela. Ou quando a mão dele tocava suas cobertas sem que nenhuma palavra fosse dita. Era sutil, mas estava ali e isso a deixava nervosa. Em uma noite tranquila, a cidade estava em silêncio. A chuva continuava a criar um ritmo suave contra a janela. Era um momento propício para se falar sobre coisas que estavam guardadas há muito tempo. Eles estavam deitados um de frente para o outro, o teto acima, a luz suave de um abajur iluminando o ambiente. Ana não sabia o que a levou a ser tão franca, mas decidiu se abrir. Ela começou a falar sobre Clementina, sua melhor amiga, sua alma gêmea. O tipo de pessoa que você liga no meio da noite sem fazer perguntas. Clementina esteve ao seu lado durante a gravidez, segurando sua mão durante o parto. Ana recordava-se da força e do apoio que recebeu dela, e como isso a ajudou a enfrentar os desafios da maternidade. Era uma amizade profunda, uma conexão que transcendia palavras. Enquanto falava, Ana percebeu que de alguma forma, estava compartilhando não apenas memórias, mas também uma parte de si mesma que sempre manteve guardada. Lucas a escutava atentamente, seus olhos refletindo uma mistura de compreensão e empatia. A conversa fluiu naturalmente, como se aquelas palavras estivessem esperando para serem ditas. Ana sentiu um calor se espalhar pelo peito, uma sensação de alívio por finalmente abrir seu coração. E enquanto falavam, a distância entre eles parecia diminuir, como se cada palavra os aproximasse um pouco mais. A chuva caía forte naquela noite, como se o céu finalmente tivesse se cansado de guardar tudo dentro de si. As janelas tremiam com os trovões que ecoavam pelas paredes da casa. Ana sempre teve aversão a tempestades. O barulho, o inesperado, a fragilidade que pairava no ar quando as luzes piscavam. Era uma noite como nenhuma outra e pela primeira vez ela se sentia grata por não estar sozinha. Ela estava na cozinha, observando a chuva pela janela, quando ouviu a voz de Lucas vindo da sala. Ele estava ali perto, e isso a fazia sentir um misto de conforto e nervosismo. "Está tudo bem, mamãe?" perguntou ele, com um tom de preocupação. Ana respondeu que sim, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Havia algo na quietude que se seguiu ao zumbido da eletricidade que a deixava inquieta. A energia havia caído, e a casa estava iluminada apenas por algumas velas. 3 pequenas luzes tremulantes na mesa de centro e uma vela maior, quase apagando, ao lado da cama. A sala estava envolta em uma suave penumbra, e as sombras dançavam no teto, como se tentassem sussurrar segredos que Ana não queria ouvir. Ela já estava de pijama, uma camiseta larga e confortável, e não havia nada de especial em sua aparência. Lucas, por sua vez, havia tomado um banho rápido e agora usava uma camiseta de moletom e boxers, seu cabelo ainda úmido. Eles se deitaram lado a lado, como faziam todas as noites desde que ele chegara. Mas naquela noite a proximidade era diferente. A tempestade havia resfriado o ambiente e Ana se perguntou por que não havia se afastado quando ele entrou. Então, sem pensar, ela permitiu que a mão dele repousasse em sua cintura. O gesto foi hesitante, como se ele não tivesse certeza se tinha esse direito, mas ele fez assim mesmo. Não foi um toque intenso ou apressado. Foi suave, carregado de tudo que nenhum dos dois ousou dizer até aquele momento. Quando Ana se afastou, sua voz saiu mais trêmula do que esperava. "Nós não podemos", murmurou, mal conseguindo terminar a frase. "Eu sou sua." Lucas não a interrompeu com palavras, mas com um olhar profundo que parecia penetrar em sua alma. "Você está sozinha", disse ele suavemente. "E eu também."
Aquelas palavras a atingiram como um raio. Ana sentiu que não tinha mais defesas. A tempestade lá fora rugia, mas dentro dela, algo estava mudando. Eles continuaram conversando, e as horas passaram sem que percebessem. Falaram sobre sonhos, inseguranças e a solidão que ambos sentiam no mundo. Ana se abriu de uma forma que não fazia há anos, compartilhando segredos que guardou por tanto tempo. Lucas a escutava com atenção, realmente ouvindo cada palavra. A conexão entre eles se aprofundava, e Ana percebeu que precisava dele não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Era um tipo de necessidade que a assustava, mas também a atraía. Havia algo perigoso naquela proximidade, algo que nenhum dos dois se atrevia a nomear. Não ainda. A chuva continuava a cair, e a tempestade parecia refletir a turbulência dentro dela. Ana olhou para Lucas e em seus olhos viu um entendimento que a fez sentir-se viva. A noite se arrastava e a conversa se tornava cada vez mais íntima, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido. A luz das velas tremulava, enquanto Ana e Lucas se moviam juntos, lentamente em um espaço que parecia encolher ao redor deles. Cada movimento era delicado, como se a própria atmosfera estivesse prestes a desmoronar. Ela não o impediu. Deixou que tudo acontecesse, e em algum lugar profundo dentro de si, sabia que estava chegando a um lugar do qual não poderia mais voltar. A manhã chegou como um soco. Não havia sol, apenas um vento frio e cortante que parecia sussurrar segredos. Ana acordou primeiro, confusa, sem lembrar imediatamente da noite anterior. Seu corpo doía com as pequenas e silenciosas movimentações. A distância entre sua cabeça e a dele parecia insuportável. Lucas ainda dormia. O rosto dele parecia suave, de alguma forma mais jovem, o que a fazia sentir um misto de repulsa e estranheza, como se não reconhecesse a si mesma. Ela se levantou da cama como se estivesse em chamas, sem se dar ao trabalho de escovar os dentes ou olhar no espelho. Seguiu direto para a cozinha, ligou a torneira e se molhou o rosto com água fria até que a mente começasse a clarear. Ouviu Lucas se mexendo. A porta do banheiro se abriu e fechou novamente. A água corria. Movimentos silenciosos, despreocupados, como se nada tivesse mudado. Ele entrou na cozinha, como sempre, sem camisa, tranquilo, preparando café. Perguntou se ela ainda gostava de leite de aveia, abriu a geladeira e começou a quebrar ovos, como se fosse uma manhã qualquer. Ana o observava enquanto ele batia as claras, admirando a flexibilidade de suas mãos. Queria gritar, queria sacudi-lo e perguntar se ele sabia o que haviam feito. Se ele compreendia a magnitude do que havia acontecido assim que o silêncio fosse rompido. Mas nada saiu de sua boca. Ela permaneceu ali paralisada. Ele colocou um prato à sua frente. Ovos mexidos e torradas, as bordas cortadas como ele fazia quando era pequeno. Ana não conseguia comer. Não conseguia nem olhar nos olhos dele. Estariam apenas ignorando o que havia acontecido? Reescrevendo a noite como se tivesse sido um sonho? E se sim, por que seu corpo ainda se lembrava? O dia passou em câmera lenta. Ana se enrolou em um cobertor no sofá, embora não estivesse com frio. Lucas saiu para dar uma volta. Disse que precisava adiar. Ela não perguntou para onde ele ia. Não se importava. Precisava de um tempo sozinha. Assim que a porta se fechou atrás dele, agarrou seu laptop e começou a digitar palavras que não se permitirá pronunciar em voz alta. Sentia vergonha por ter ultrapassado limites com alguém querido, confusão emocional por uma relação que parecia inadequada. Como superar um erro? Clicou em artigos que não estava pronta para ler. Fóruns de psicologia, confissões anônimas, e cada palavra parecia grudar em sua pele. Cada título gritava o que ela não conseguia dizer. Escreveu uma mensagem para uma terapeuta cujo contato havia anotado em um guardanapo 2 anos atrás, quando uma amiga a havia implorado para considerar a terapia. Nunca ligou para ela, mas agora olhava para o formulário de agendamento. Seus dedos pairavam sobre o teclado. O que deveria dizer? Como começar uma frase assim? Olá, meu nome é Ana. Sou mãe solteira. Trabalho na área da saúde. Cometi um erro. Não, isso não era certo. Acho que ultrapassei um limite que não posso mais voltar atrás. Mais próximo talvez, mas ainda não a verdade. A verdade era que ela não sabia mais quem era.
e a ideia de encarar alguém, mesmo alguém pago para ouvi-la, a fazia querer se esconder. Fechou o computador e se encolheu em um canto do sofá. Não chorou, não gritou. Permanecia ali, na mesma quietude. Aquela mesma quietude que havia causado tudo. Quando Lucas voltou, a atmosfera estava carregada. Ele entrou na sala e a encontrou ainda enrolada no cobertor. Você está bem? Perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Ana forçou um sorriso, mas não conseguiu responder. O silêncio entre eles era palpável, como se as palavras que não foram ditas criassem uma barreira. Eu preciso falar sobre o que aconteceu, disse ele hesitante. Ana sentiu seu coração acelerar. Eu não quero que isso mude tudo entre nós. Mas mudou, respondeu ela, a voz tremendo. Não podemos simplesmente ignorar. Eu sei, ele disse, se aproximando. Mas não quero perder você. Ana olhou para ele, e naquele momento tudo parecia possível. A conexão que tinham era mais forte do que qualquer medo. Ela se levantou e, sem pensar, deu um passo em direção a ele. Lucas a envolveu em um abraço, e ela se permitiu relaxar em seus braços, mesmo que por um breve instante. Vamos enfrentar isso juntos, ele sussurrou, e Ana sentiu uma onda de esperança. Era um começo, mesmo que incerto. A vida não seria fácil, mas estavam dispostos a tentar. E assim, enquanto a luz da manhã começava a entrar pela janela, Ana percebeu que, apesar da confusão e do medo, havia algo bonito na vulnerabilidade que compartilhavam. Era um novo capítulo, e juntos estavam prontos para escrevê-lo. Seguiu direto para a cozinha, os pés descalços fazendo um leve barulho no piso frio. Ligou a torneira e se molhou o rosto com água fria, sentindo cada gota como um choque que tentava acordar sua mente ainda turva. O vapor do café fresco começava a se espalhar pelo ar, e ela ouviu Lucas se mexendo em algum lugar da casa. A porta do banheiro se abriu e fechou novamente, o som da água correndo ecoando suavemente. Ele estava ali, em sua rotina matinal, com movimentos silenciosos e despreocupados, como se nada tivesse mudado entre eles. Lucas entrou na cozinha, como sempre, sem camisa, à luz da manhã iluminando seu torso tonificado. Ele começou a preparar o café, perguntando casualmente se ela ainda gostava de leite de aveia. Abriu a geladeira e começou a quebrar ovos como se fosse uma manhã qualquer, sem saber que a atmosfera estava carregada de tensão. Ana observava enquanto ele batia as claras, admirando a flexibilidade de suas mãos, que pareciam dançar com a colher. Queria gritar, queria sacudi-lo e perguntar se ele sabia o que haviam feito. Se ele compreendia a magnitude do que havia acontecido assim que o silêncio fosse rompido. Mas nada saiu de sua boca. Ela permaneceu ali paralisada, como se estivesse presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ele colocou um prato à sua frente. Ovos mexidos e torradas, as bordas cortadas com precisão, como ele fazia quando era pequeno. Ana olhou para a comida, mas não conseguia comer. O estômago se revirava, e ela não conseguia nem olhar nos olhos dele. Estariam apenas ignorando o que havia acontecido? Reescrevendo a noite como se tivesse sido um sonho? E se sim, por que seu corpo ainda se lembrava de cada toque, de cada suspiro? O dia passou em câmera lenta, como se o tempo tivesse decidido brincar com suas emoções. Ana se enrolou em um cobertor no sofá, embora não estivesse com frio. O tecido macio a confortava, mas não conseguia afastar a sensação de angústia. Lucas saiu para dar uma volta, dizendo que precisava de ar. Ela não perguntou para onde ele ia. Não se importava. Precisava de um tempo sozinha, um momento para processar tudo. Assim que a porta se fechou atrás dele, agarrou seu laptop e começou a digitar palavras que não se permitirá pronunciar em voz alta. Sentia vergonha por ter ultrapassado limites com alguém querido, confusão emocional por uma relação que parecia inadequada. Como superar um erro? As perguntas giravam em sua mente como um redemoinho. Clicou em artigos que não estava pronta para ler. Fóruns de psicologia, confissões anônimas, e cada palavra parecia grudar em sua pele, como se a culpa estivesse se materializando em letras. Cada título gritava o que ela não conseguia dizer. Escreveu uma mensagem para uma terapeuta cujo contato havia anotado em um guardanapo 2 anos atrás, quando uma amiga a havia implorado para considerar a terapia. Nunca ligou para ela,
mas agora olhava para o formulário de agendamento, as letras dançando diante de seus olhos. Seus dedos pairavam sobre o teclado, hesitantes. O que deveria dizer? Como começar uma frase assim? A ideia de expor sua vulnerabilidade a um estranho a deixava inquieta. Fechou o computador e se encolheu em um canto do sofá, como se o cobertor pudesse protegê-la do mundo. Não chorou, não gritou. Permanecia ali, na mesma quietude. Aquela mesma quietude que havia causado tudo. Quando Lucas voltou, a atmosfera estava carregada, como se o ar estivesse denso com palavras não ditas. Ele entrou na sala e a encontrou ainda enrolada no cobertor, a expressão dele mudando ao perceber seu estado. Você está bem? Perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Ana forçou um sorriso, mas não conseguiu responder. O silêncio entre eles era palpável, como se as palavras que não foram ditas criassem uma barreira intransponível. Eu preciso falar sobre o que aconteceu, disse ele, hesitante, como se estivesse pisando em ovos. Ana sentiu seu coração acelerar, o medo e a expectativa se misturando. Eu não quero que isso mude tudo entre nós. Mas mudou, respondeu ela, a voz tremendo, cada palavra saindo como um sussurro carregado de dor. Não podemos simplesmente ignorar. Eu sei, ele disse, se aproximando lentamente como se estivesse tentando não assustá-la. Mas não quero perder você. Ana olhou para ele, e naquele momento tudo parecia possível. A conexão que tinham era mais forte do que qualquer medo. Ela se levantou e, sem pensar, deu um passo em direção a ele. Lucas a envolveu em um abraço, e ela se permitiu relaxar em seus braços, mesmo que por um breve instante, sentindo o calor dele como um porto seguro. Vamos enfrentar isso juntos, ele sussurrou, e Ana sentiu uma onda de esperança brotar dentro dela. Era um começo, mesmo que incerto. A vida não seria fácil, mas estavam dispostos a tentar, a se apoiar um no outro. E assim, enquanto a luz da manhã começava a entrar pela janela, filtrando-se através das cortinas, Ana percebeu que, apesar da confusão e do medo, havia algo bonito na vulnerabilidade que compartilhavam. Era um novo capítulo, e juntos, estavam